Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para meditarmos juntos nessa palavrinha tão pequena de 2 letras, fé. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Será que a gente tem fé? Eu queria falar de uma história que está em Marcos 5, que fala de Jairo e fala de uma mulher que estava sangrando no fluxo sanguíneo há 12 anos. Mas antes eu queria contar uma historinha que eu já contei aqui. Não sei se você já ouviu, mas vale a pena revivê-la. Tinha um motociclista, desses que fazem acrobacias. E aí ele ia rampar, ele ia numa rampa com essa moto e ia atravessar 100 carros com a moto. E estava lá toda a audiência, todos os telespectadores, e ele disse, vocês creem que eu consigo? E todo mundo dizia, sim. Então ele ia e atravessou todos aqueles carros. E agora ele disse, não, mas agora eu vou bater meu recorde com 200 carros. Vocês creem? E todo mundo, sim. E afinal de contas ele nunca errou. E ali ele foi e pulou umas 3 vezes e atravessou todas as vezes sem errar nenhuma. E aí ele diz assim, olha, vocês creem que eu consigo fazer isso com alguém na garupa? E todo mundo disse sim. Ele falou, quem se candidata? Nenhuma pessoa se candidatou. Eu queria dizer para você que a fé bíblica, você teria que andar na garupa dessa moto com ele para provar que você tem fé. Porque a fé é a certeza daquilo que você não vê. É a firme convicção, gente. Vocês estão entendendo? É você trazer para o real aquilo que você não viu ainda. Isso é ter fé, é você ter uma certeza absoluta. Jesus Cristo diz, quando você pede, creia que já recebeu e assim será feito, obviamente na vontade de Deus. Será que temos esse tipo de fé? Uma fé tão certa que a gente arrisca tudo porque sabe que não vai voltar mais da mesma maneira? E aí eu entro na história de Jesus Cristo em Marcos capítulo 5. Jesus Cristo está voltando na margem porque ele tinha feito um grande milagre na ilha de Gadá, em Decápolis. Ele tinha expulsado uma legião de demônios de um gadareno, depois dele aquietar o mar. E quando ele volta cheio de fama, né, como nos dias de hoje também são assim, quando fazem muitos milagres, todo mundo se aglomera. Então Jesus estava andando com um conglomerado de gente, uma multidão de gente. E ali 2 pessoas iam mostrar uma fé desse nível, de montar na moto, sabendo que ia chegar com toda certeza são e salvo. Porque uma delas é Jairo. A palavra vai dizer que ele estava andando com uma multidão tremenda e um chefe, líder da sinagoga. Você precisa entrar nessa história e saber que aqueles fariseus, a maioria, rejeitava Jesus. Ser visto com Jesus e um principal da sinagoga seria um motivo de vergonha. O que os outros iam dizer? Olha os obstáculos que ele estava passando. E aí ele chega até Jesus e a palavra vai dizer que ele rogou insistentemente. Ele se humilhou a Jesus. Mas veja a fé, veja o que ele diz. Mestre, se o Senhor chegar lá e impor as mãos sobre minha filha, porque a filha dele de 12 anos estava quase morrendo, ele disse, se impor as mãos sobre ela, ela será curada. Ele teve alguma dúvida? Nenhuma. Ele sabia que ia voltar com o milagre dele. Ele sabia a vontade de Jesus. Ele estava concatenado, ele era um chefe da sinagoga. Provavelmente ele conhecia as histórias, provavelmente não, com toda certeza. As histórias de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, as histórias de Moisés quando subiu ao monte intercedendo pelo povo, várias outras histórias de intercessão que deu certo. E ele diz, eu estou diante do mesmo Deus aqui, eu vou interceder pela minha filha e ela será curada. E ainda vem alguém e diz assim, não importune mais o mestre, ela já morreu. E ali no caminho, gente, imagine só, ele ainda é interrompido, porque Jesus vai até a filha dele. Só que aí chega uma mulher com um fluxo sanguíneo de 12 anos. 12 anos sangrando. Já imaginou? Essa mulher era considerada impura para a época. Era como uma mulher menstruada, que já era impura, por 12 anos impura. Para a lei daquela época, para o entendimento da lei, antes de vir Jesus e mostrar como a gente deveria entendê-la. Aquela mulher, além do sofrimento físico,
apresentava um sofrimento pior de rejeição. Ela tinha gastado todo o dinheiro dela com médicos e nada adiantou. Ela era excluída, não podia tocar em ninguém. Agora veja se ela também não é uma dessas que monta na garupa. Porque se ela tocasse em alguém, ela podia ser legalmente apedrejada, morta. Ela invade a multidão, com certeza se batendo nas pessoas, e toca no manto de Jesus. Ela disse: se eu somente tocar, serei curada. Se ela não fosse curada, era morta. Será que temos esse nível de fé? Porque eu vejo muitos de nós, por uma brevezinha dor de cabeça, dizendo: nem vou ao culto, não. E todos esses personagens bíblicos, todos foram sofrendo, saíram de casa, fizeram algo, foram até Jesus e foram curados. E a gente virou uma igreja acomodada. A gente precisa ter fé, dessa fé que sobe na garupa para voar os carros juntos. Uma fé como dessa mulher, que ela foi lá e tocou e foi curada. Mas o interessante, ela não foi como a maioria de nós também, que às vezes chega num local e o pastor impõe as mãos, e eu estou falando uma pessoa santa de Deus, e a gente é curado e nunca mais aparece. Ela não, ela ficou ali ouvindo Jesus. Tanto que Jesus, no final, ela já tinha recebido a cura, podia ir embora. Mas Jesus, depois de conversar com ela, disse: a sua fé a salvou. Ou seja, ela foi curada e salva, porque ela creu no Filho de Deus. Fé sem ação, ela é morta. A gente precisa agir. Eu não estou falando para a gente ter um desejo e ficar insistentemente tentando algo que não é da vontade de Deus. Isso aí é teimosia. Mas a fé de Jairo, a fé dessa mulher, foi uma fé longânima, uma fé intercessora. Uma fé, gente, que Jesus, ele diz assim, porque tinha uma viúva, ele conta essa história, que ela ficava insistentemente para um juiz iníquo, pedindo a causa dela, dia e noite. Quero minha causa, e de tanto insistir, ele deu a causa. Aí Jesus fala: quando voltar o Filho do Homem, ele já está voltando, haverá esse tipo de fé na terra? Jesus está perguntando para você, nesse momento, qual o seu nível de fé? Você, quando tem certeza que algo é de Jesus, você descansa nele? Ou se demorar 12 anos com essa mulher, você já tenta de sua maneira? Ei, descanse em Jesus. Porque Jairo estava ali e ele provavelmente não enxergava mais problema de ninguém, porque não somos assim. Quando a gente está com um problema tão grave desse, a menina estava morrendo, a filha dele. Imagina você ser interrompido. Será que você não dizia: olha, mulher, cheguei primeiro, deixa ele ir aqui? Não, ele ficou ali esperando uma mulher conversar sobre 12 anos da vida dela com Jesus, até o ponto de chegar alguém e dizer assim: não precisa mais não, ela já morreu. Mas Jesus é a vida, ele é a ressurreição, ele é a vida. Gente, Jesus venceu a morte. São 2 gerações aí. 12 anos representa uma geração, esse número 12, a menina tinha 12 anos de idade. A mulher sofria há 12 anos o fluxo sanguíneo. Não é à toa que essa palavra está ali, que esse número 12 está ali, porque representa uma geração e representa a nossa geração, que representa Laodiceia em Apocalipse, uma geração morna, sabe? Que ou está sangrando essa geração, ou está morta. Ei, se alguém está morto aí em sua casa, em sua família, perto de você, interceda como Jairo fez. Jairo intercedeu pela filha dele e ela foi curada. E a outra parte está sangrando. Sabe, uma geração que sangra, uma geração que é gerada pelo ódio, uma geração onde o amor esfriou, onde não temos mais paciência com as pessoas, onde as distrações tomaram conta da gente. A gente está sangrando, a gente não quer mais saber de Jesus. A gente passa o dia inteiro e é como se a gente fosse aquele filho pródigo, sabe, que queria o pai morto para conseguir todo o dinheiro, porque era isso que ele queria. Me dá minha herança fora da hora. Ou seja, preferia que você tivesse morto, porque o que eu quero é minha herança. A gente fala: não, eu não quero matar Deus. Mas por que a gente acorda e dorme e leva uma vida como se Deus não existisse? Quando você quer viajar, ou quando você quer fazer uma faculdade, ou quando você quer arrumar um trabalho, ou qualquer outro assunto, você coloca na vontade de Deus, ou você faz o que você quer e diz: Senhor, abençoe a minha vontade? É uma geração que sangra. Essa mulher tentou todos os recursos. Jesus foi o último, mas ela não tinha jeito. Jesus estava chegando naquele momento. Então,
Na visão ali, Jesus foi a primeira coisa que ela tentou. Eu estava pensando assim, sabe? Estava com um problema na família, de saúde. Eu estava assim, pô, como eu vou fazer para resolver isso? E eu buscando, aí ligava para um irmão, ligava para outro. E do nada eu parei assim e fiz assim, meu Deus, eu pequei. Senhor, era para eu apresentar primeiro para ti. A gente tem que tomar cuidado com isso. Só há uma alternativa. Se alguém está morto, interceda por ele, porque ele não vai conseguir fazer nada. Agora, se você está sangrando, se você está distante de Jesus, se você está passando por alguma coisa que está te afastando de Cristo, só há uma alternativa. Tocar hoje nas vestes dele. Toque em Jesus. Da sua maneira, com intimidade e não com religiosidade. Toque em Jesus para ser curado. Mas tenha essa fé. Deus está mandando eu te dizer aqui nesse momento. Tenha fé, daquela fé que já age crendo que já recebeu. E assim será feito, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra toque o seu coração e possa atingir muito mais vidas para a glória de Deus. Shalom, shalom. Até a próxima palavra em nome de Jesus.